cantar novamente a parte que nós cantamos e dizemos que nós queremos ver sinais da manifestação do teu reino. E eu convido você agora, em nome de Jesus, a ficar da melhor forma que você quiser, mas que você cante isso com fé. Quem tem a Bíblia na tradução Ave Maria se encontra na página 1291. Mateus 7, versículos 16 a 23.
Irmão, em nome de Jesus, que você possa ler essa palavra e deixar que o Espírito Santo agora que está sobre o teu coração te dê todo o entendimento, que você fique, assim como eu fiquei impactada com essa palavra, o meu coração se impactou com essa palavra, e que isso também possa, sabe, mexer as estruturas da sua vida, do seu coração, que isso possa fazer com que nós voltemos a Deus, voltemos a refletir sobre as nossas atitudes, voltemos a refletir sobre os frutos que o nosso coração tem dado, voltemos a refletir aquilo que nós temos seguido como um certo. Amém? Amém. E nós vamos ler agora, vamos tomar a santa palavra de Deus, e vai dizer assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá frutos bons, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto, eu lhes direi: nunca vos conheci. Tirai-vos de mim, operários maus. Irmão, se isso aqui não te impactou, meu amigo, é necessário que o Espírito Santo, que já está aí dentro do seu coração, que ele venha abalar as estruturas. Porque quando eu li esse último versículo, que vai dizer: no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. E eu estava, por coisa de Deus mesmo, eu comecei a escutar, foi até hoje pela manhã, um pregador, um profeta, Moisés Rocha, e que ele dizia que a tradução desse último versículo é o Senhor Jesus Cristo dizendo que não é que ele não vos conhecia, mas é que ele não te reconhecia. O Senhor não tem reconhecido mais o meu coração. Eu fiquei: meu Deus, se o Senhor chega para mim e olha para mim e fala: Jéssica, eu não te reconheço mais. Jéssica, eu não conheço mais você, porque você não é mais aquilo que você era no início. Jéssica, eu não te reconheço mais. E isso veio a doer no meu coração, a fazer com que eu parasse e refletisse quais eram as minhas atitudes, quais eram as minhas ações. Aquilo veio no meu coração e eu fiquei parando para refletir aquilo que muitas pessoas, e me encaixo também, porque às vezes nós somos uma coisa aqui dentro da igreja, mas lá fora nós somos outras. Aqui na evidência, aqui quando outros irmãos estão nos vendo, estão nos enxergando, sabe, nós queremos mostrar um Deus que às vezes lá fora nós nem acreditamos. Às vezes nós abrimos a nossa boca para falar: irmão, não, porque Deus é poderoso para cumprir, mas quando eu chego lá fora e as tribulações vêm, eu não acredito nem nas minhas palavras, e o Senhor olhando para mim fala: eu não te reconheço mais, porque nós não estamos mais na mesma intensidade, nós não estamos servindo, nós não estamos adorando, nós não estamos amando ao Senhor na mesma intensidade. E para amar ao Senhor nessa tamanha intensidade, nesse extraordinário, é necessário permanecer
apaixonado, um olhar daquele que confia na graça de Deus, um olhar daquele que sabe que o amor de Deus é maior do que tudo. E vou pegar aqui a profecia que o Núcleo me passou, que vai dizer assim: se os homens soubessem que eu sou Deus, que eu cuido deles, eles voltariam a mim, a Cristo, mas eles pedem a mim provas do meu amor. Se eu sou amor, o que tenho para provar a vós? Se Jesus é o amor, se Jesus é o amor, aquele que se entregou por nós, o que mais o Senhor deveria provar para mim e para você? Aquele que se deu, aquele que se doou em troca da sua vida. O que mais o Senhor tem para provar para mim e para você? Nada. Mas somos nós que talvez deveríamos tentar provar que nós precisamos deste amor. Nós precisamos mostrar ao Senhor que nós não somos nada. Nós precisamos mostrar ao Senhor que nós precisamos voltar à permanência, que nós precisamos voltar a este primeiro amor, e que nós queremos sim dar bons frutos, e que diante da graça de Deus, diante do eterno, um dia que o Senhor olhe para nós e fale: ah, Jéssica, eu te conheço. Como eu vi você falar de mim, sabe? E às vezes não é aqui na frente, mas é falar com a vida, é dar testemunho com a vida. Isso é dar bons frutos. Não é somente o microfone, não é somente abrir a nossa boca e anunciar assim, não, mas é testemunhar com a nossa vida. Isto é permanecer em Cristo, é ser testemunhas de vida, é falar: olha, irmão, apesar da minha dor, eu permaneço aqui, e vou precisar dizer este testemunho que nós temos vivenciado. Quando eu cheguei aqui nesta igreja, que foi da mesma forma que eu cheguei aqui no ano passado, em outubro, que o Senhor estava exposto, eu estava com os meus filhos em meu ventre, cheguei aqui e contei um testemunho para vocês, e disse que eu não podia ter filhos, mas o Senhor tinha me dado, e eu nem sabia que eram 2. E em março desse ano, com 5 meses, os meus filhos nasceram em extrema prematuridade. Nós lutamos, irmãos, na UTIM. O Bernardo, que era um casal, Bernardo e Giovana. Bernardo apenas teve 1 dia de vida, e Giovana ficou lutando na UTIM durante 2 meses. Ela ficou lutando, nós também estávamos lutando. E nós não paramos apesar da dor. Nós não paramos, nós não permanecemos na dor. Às vezes nós chegamos aqui e choramos sim, e abrimos o nosso coração, porque é normal, eu sou um ser humano também. A Jéssica aqui nos fala, é um ser humano também que sente dor, que às vezes se desespera. Mas hoje meu olhar para Cristo não é um olhar desesperado, mas é um olhar apaixonado, porque eu tenho certeza, eu tive certeza de que Deus até hoje, apesar da dor, apesar da tribulação que nós temos vivido, o Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor tem cuidado, porque o meu coração, o coração do meu esposo, o coração da minha família permaneceu em Cristo Jesus. Aleluia. E é isso que o Senhor nos convida, sabe? Porque quando nós estamos com o coração permanente em Cristo, nós não queremos viver as nossas vontades, nós não queremos viver os nossos desejos, mas nós queremos viver os desejos do Senhor. E quando Giovana estava quase indo para junto de Cristo, que nós chegamos lá, e a médica falou assim: ó, mãe, ela já teve uma parada, se tiver de novo, o que nós podemos fazer é colocar a adrenalina, que é o que está mantendo o coração dela, mas é só isso que nós podemos fazer. E nós ali, naquele leito, naquela incubadora que ela estava, nós orávamos para o Senhor, porque nós sabíamos e entendíamos que nós não poderíamos nada. E nós falamos: Senhor, que seja feita a tua vontade, entendendo que se doesse em nós um dia, assim como dói e incomoda o nosso coração hoje, mas é um incômodo que atrás dele vem a alegria, porque Cristo Jesus ali está. E nós falamos: Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor Jesus, venha, porque nós não estamos aguentando, porque nós reconhecemos a nossa fraqueza. Senhor Jesus, nós queríamos sim levar a nossa filha para casa, queríamos sim levar os nossos filhos, levar um casal de filhos, a qual o Senhor nos concedeu para casa. Mas nós hoje, além da nossa vontade, nós queremos cumprir os teus desejos, nós queremos cumprir
incubadora que nós dissemos, assim como Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ali com Giovana nós falamos, Senhor, que o Senhor cumpra nela a tua vontade. Nós te damos o livre acesso, nós abrimos, sabe, uma brechinha do nosso coração para que o Senhor entre e realize em nós os teus preceitos, a tua vontade. Nós abrimos o nosso coração. E ali ela ainda estava naquele sofrimento, e alguma coisa incomodava o meu coração, e eu falava assim: meu Deus, Igor, a gente não pode mais viver assim, não, eu não quero mais isso, sabe? Uma parte de Deus ali, o Espírito Santo ali está incomodando, falando assim: calma, que o Senhor vai realizar a graça dele. Mas às vezes o inimigo vem assim e começa a falar, e eu comecei a falar assim: Igor, se é só a adrenalina que está mantendo a nossa vida, nós vamos pedir para parar. Eu não quero mais, nós somos decididos para casa com isso. E quando nós sentamos no sofá, extasiados, e estava até no computador, e eu estava lá na sala, meu telefone toca e a médica pede para retornar até o hospital, e eu já sabia o que tinha acontecido. E ali, irmão, o tamanho da dor que nós sentimos pela segunda vez, eu vi mais uma vez, presenciei mais uma vez o amor de Deus na minha vida, porque Ele não deixou que nós carregássemos hoje, talvez a culpa de pedir para tirar uma medicação e achar que fomos nós que acabamos com a vida da nossa filha. Mas não, o Senhor hoje nos coloca a certeza que aquilo que Ele fez para a nossa vida foi o melhor, porque a nossa família, o nosso matrimônio, a nossa casa está permanente em Cristo. E é isso que o Senhor te convida, irmão, a vivenciar. Apesar da dor, é não desistir. Apesar da dor, apesar da tristeza, apesar da tribulação, é não desistir, porque os presentes do Senhor são grandes e poderosos para a nossa vida. O Senhor nos chama hoje a dar bons frutos, apesar da dor, e nós desistimos muito fácil. Sabe, nós vivemos uma tribulação e nós já queremos sair para o bar para aliviar. Jéssica, porque eu estou estressada, eu preciso beber, eu preciso aliviar a minha dor. Aqui está, aquele aqui estava, aquele remédio, aquele que alivia a nossa dor estava na nossa frente, aquele que alivia a dor da espada que transpassa a nossa alma estava aqui. E nós só conseguiremos entender isso se nós permanecemos em Cristo. É somente isso, irmão. É simples, é fácil. Assim como Jó permaneceu em Cristo, apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar também de que o Senhor permitiu que tudo fosse tirado de sua vida, Jó não desistiu de Deus. Jó não desistiu de seguir a Deus, e de entender que o Senhor talvez lá na frente agiria na vida dele. E assim o Senhor fez. Tudo que Jó perdeu, a sua família, os seus filhos, os seus bois, os seus gados, o Senhor reconstituiu em dobro. E você que tem perdido tudo na sua vida, a você que tem olhado para Jesus com um olhar de desespero, eu proclamo a vitória sobre a tua vida e digo que hoje o Senhor reconstruirá tudo em dobro na sua vida. Mas isso só se torna verdade, irmão, que isso fique claro em nome de Jesus, se eu e você estivermos dispostos a permanecer em Cristo. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser uma vida só de alegria, porque nem Jesus, olha só o Mestre, nem Ele viveu uma vida somente de alegria, mas nos ensinou que nos é necessário permanecermos nele. E lá no versículo, para finalizar, que eu já passei muito tempo, lá no versículo 24, vai dizer: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que permaneceu, aquele que está em Cristo. E em nome de Jesus, fique de pé agora. E nós vamos pedir para que o Senhor mesmo venha sobre a nossa vida com o Espírito Santo, e que nós possamos colocar a nossa confiança em Cristo, que nós possamos edificar hoje a nossa casa sobre a rocha, que nós possamos entregar o nosso coração para Cristo, que nós possamos deixar as nossas dificuldades, os nossos desesperos de lado, e que nós possamos apontar os nossos olhares para Cristo com um olhar misericordioso, um olhar sedento,
Quando a tempestade vem e com medo dentro em mim, a tua